Olá, me chamo Giovana e trabalho na Escola Pública de Trânsito do Detran do Rio Grande do Sul. Vamos falar agora sobre uma questão bem importante no que diz respeito à segurança no trânsito. Até quando a pessoa idosa pode e deve continuar dirigindo? Para isso, conversamos com dois especialistas e também com dois idosos a fim de saber a sua opinião sobre o assunto. Como você costuma fazer os seus deslocamentos? Eu faço de Uber ou de carona com os filhos e os netos. Sempre eles me levam onde eu preciso, então eu ando sempre com eles. Meu deslocamento eu faço no meu próprio carro, porque eu faço as minhas compras no meu comércio, minha microempresa, então me sinto mais confortável e é mais rápido para mim. Acha seguro andar de Uber ou de carona? Acho, sim. Acha seguro dirigir? Acho muito seguro dirigir, tem que tomar todas as precauções devidas no trânsito, então não tenho por que não dirigir. O que a leva a andar de Uber ou de carona? Bem, eu tirei minha carteira quando eu já tinha 50 anos. Aí eu fiquei viúva, tirei a carteira, comecei a dirigir, a viajar, ia a Florianópolis, andava por tudo com as amigas, levava todas as minhas amigas de carona. E mas aí eu tive um câncer que me fiz quimioterapia e a quimioterapia deu neuropatia e eu fiquei com um problema nos pés, adormecidos os pés, os dedos, então eu não pude mais dirigir. Minha filha me ajudou nessa decisão de parar, né? Porque é difícil, a gente não quer parar, acha que não vai parar, mas não tem jeito. Chega uma hora, não tem jeito. O que o leva a decidir continuar dirigindo? Porque eu gosto de dirigir, sei as normas de trânsito, dirijo desde os meus 18 anos, e então não tenho por que não dirigir, né? Percebeu alguma diferença nas suas capacidades relacionadas à direção? Não, visão, audição, isso aí nada. O único problema foi os pés, por isso eu parei, né? Chegou uma hora que não dava mais, né? Não tenho dificuldade nenhuma, ouço muito bem, enxergo muito bem, então não tenho dificuldade nenhuma. Na sua opinião, até que idade a pessoa pode dirigir? Quando nós falamos em idade para dirigir, limitação de tempo, nós temos que lembrar que o tempo cronológico não deve ser um fator único, né, ou balizador para que a pessoa pare de dirigir. Enquanto a pessoa idosa tiver condições físicas e mentais, mantiver a sua capacidade para dirigir com segurança, ela poderá e deverá dirigir. Quanto mais autônomo e independente for a pessoa idosa, mais funcionalidade ele tem e provavelmente mais chance dele conseguir, né, dirigir e executar suas outras atividades de forma mais independente possível. Isso independe da idade. Até porque a gente tem que entender que o envelhecimento é um fenômeno muito heterogêneo, muito diferente entre as pessoas, né? É, vai além da idade cronológica. Que sinais você considera um alerta para o idoso ou para os seus familiares de que está havendo um declínio cognitivo e ou físico importante? A perda da capacidade visual, a redução da capacidade visual, a redução da capacidade auditiva, são fatores importantes e que são facilmente observáveis. A própria pessoa idosa verifica quando ela está com uma limitação da sua própria mobilidade. Temos que ter uma atenção especial em relação à capacidade cognitiva, à capacidade mental. E isso muitas vezes o idoso não vai perceber. Então, quando se existe uma perda da atenção, uma perda da concentração, é importante que os familiares, as pessoas que estão junto dessa pessoa idosa, percebam a esses sinais e se atentem para poder buscar ajuda. Do ponto de vista físico, a gente tem que pensar que, né, na capacidade para dirigir, a gente tem que sempre pensar na saúde óssea, saúde muscular e saúde das articulações, e também nos nossos reflexos. A gente tem que avaliar a cognição.
Quando eu falo em cognição, né, a gente lembra imediatamente de memória, mas não é só isso. Quando a gente pensa no hábito de dirigir e cognição, a gente está falando além da memória, em linguagem, entender sinais que podem ser não verbais, né? Por exemplo, uma placa, uma faixa de pedestres. Alcança também função visoespacial, ou seja, se eu olhar para uma vaga, né, em determinado estabelecimento, se eu vou conseguir entrar naquela vaga adequadamente quando eu for estacionar, isso também é uma função cognitiva. E além disso, também tem a função da orientação, né, que também é um domínio cognitivo muito importante e se correlaciona com o ato de dirigir. Além disso, eu tenho outras doenças que podem interferir, né, em qualquer uma dessas, que são a pressão alta, né, a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, o fato de já ter tido derrame ou AVC, que é o acidente vascular cerebral, o fato de já ter tido infarto, insuficiência cardíaca, os próprios quadros, né, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, né, ou epilepsia, convulsões, né, também são doenças que podem interferir no hábito de dirigir, que a gente tem que, na verdade, avaliar qual é a funcionalidade global da pessoa idosa para conseguir seguir autônoma e independente que também possa dirigir. Pensando na capacidade de dirigir, a que devemos estar atentos? Então a gente tem que estar atento na capacidade de dirigir, né, para a cognição, a gente tem que estar atento para as questões físicas, né? Se eu tenho, né, uma saúde articular de joelho, de quadril, né, dos pés, se eu tenho, né, uma massa muscular que me proporciona que eu tenho uma certa força e uma habilidade, uma rapidez para responder se eu precisar quando eu estiver dirigindo. Eu tenho que olhar também para as doenças que apresento e eu também tenho que olhar para aqueles medicamentos que eu uso. Será que algum desses medicamentos ou a interação entre eles não atrapalha o ato de dirigir? É uma avaliação que é muito importante de ser feita. Que forma de deslocamento considera mais segura para a pessoa idosa? Quando nós falamos do deslocamento da pessoa idosa, nós temos que lembrar da questão de autonomia, que é fundamental para a pessoa idosa. Todos os modais de deslocamento, eles têm os seus benefícios e os seus riscos. Mas a gente tem que ter consciência de que a melhor forma de transporte para a gente é aquela em que a gente e terceiros cheguem no lugar que a gente quer da forma mais segura. O que considera a maior dificuldade para um idoso parar de dirigir? Nós temos que lembrar que os idosos são pessoas sábias, são pessoas com uma vivência muito grande e que, depois de muitos anos dirigindo, parar de dirigir pode ter uma sensação de incapacidade, de inutilidade. Nós temos que apelar para o bom senso, para a sabedoria dessa pessoa idosa, para a responsabilidade que ela tem de perceber que a sua capacidade física, a sua habilidade para fazer esse trabalho complexo que é a direção veicular, onde nós precisamos ter uma visão adequada para percebermos todo o ambiente que se passa ao nosso redor, que nós possamos ter uma audição adequada para que possamos perceber os sons ao nosso redor. Nós temos que processar cognitivamente na nossa capacidade mental e fazer as manobras necessárias de conversão, de desvio de alguma pessoa, de um carro, né, de ter os cuidados de troca de marcha, redução de marcha. Isso tudo é uma situação muito complexa. E com a idade, nós vamos perdendo essa capacidade, tanto física quanto de processamento mental, que chamamos de cognitiva. Portanto, é necessário sempre ter o bom senso de conversar com essa pessoa idosa para que ela perceba o risco que ela está trazendo a si e às outras pessoas. O fato dele parar de dirigir, né, traz uma simbologia muito grande de perda de autonomia e independência. Então, a gente combater, né, essa ideia e combater também um pouco do etarismo que está ligado a isso, né, do preconceito etário, quando eu falo em etarismo, né, é muito importante da gente
conseguir demovê-lo dessa ideia de que a perda da capacidade de dirigir vai tirar a sua autonomia e independência, né. Isso é algo, digamos, é o grande obstáculo que a gente enfrenta. O que diria para um idoso que tem apresentado sinais que comprometem a sua capacidade de dirigir e mesmo assim pretende continuar conduzindo? É importante que seja levado essa pessoa idosa a um especialista em medicina do tráfego, faça uma avaliação, né, através do exame de aptidão física e mental, para verificar se essa pessoa realmente tem condições ou não de direção veicular. Não se trata de idade cronológica. Temos pessoas, idosos jovens, né, nos seus 60, 65 mais, que não têm condições de direção veicular, e muitos altos idosos com mais de 80 anos que ainda permanecem com condição. Então não é questão etária, mas sim a questão de capacidade física e mental. Quando essa pessoa idosa não está percebendo ou está relutante em relação à sua capacidade de direção veicular, novamente temos que lembrar da questão de segurança para todos, segurança não só para o idoso, mas para as pessoas que estão no trânsito, e tomar uma decisão em conjunto e uma decisão para que seja cessada a direção veicular. Eu acho que é muito importante a gente entender que o trânsito não é só quem está conduzindo, ele é formado pelos pedestres, ele é formado pelos ciclistas, ele é formado pelos condutores, por todos nós. E da mesma forma em que eu, né, quando dirijo, quero, né, chegar em outro lugar da forma mais segura, né, e mais viável para mim possível, as outras pessoas que são pedestres e que não estão dirigindo, por exemplo, também o querem. Então acho que ter essa noção, assim, de que o trânsito não só sou eu dirigindo dentro de um carro, por exemplo, né, mas que são as outras pessoas que estão ao meu redor e que a vida delas é tão importante quanto a minha, né. Então acho que a gente também tem que pensar em segurança para continuar dirigindo. Acho que esse é o ponto fundamental, porque isso é uma obrigação que vai além, né, das nossas habilidades, mas que alcança um nível ético também, moral da gente, né, não causar dano a terceiros.